Fala pessoal, tudo jóia? Carro finalizado. Agora nós estamos no processo dos ajustes aqui do sistema. Sistema bem legal, que nós temos a plataforma do processador, um amplificador com DSP integrado. Nessa plataforma nós temos bastante recursos, 8 canais, processador bem completo. A sonoridade dele agradou bastante. Eu não tinha feito a instalação desse modelo específico aqui e ficou muito legal. Tá tocando bem bacana, som extremamente agradável. Todas as regulagens nós fazemos via cabo USB. Esse cabo ele está plugado lá no processador. A gente pluga ele aqui no computador e dessa forma a gente consegue ter acesso a todas as regulagens disponíveis na plataforma. Produto bem completo, muito legal. Aqui, se a gente observar, pessoal, a gente tem diversas regulagens. Canal 1 e canal 2 ficaram responsáveis aí pelos tweeters, 3 e 4 mid, 5 e 6 woofer, 7 desabilitado e o 8 ficou responsável aí um output para alimentar o amplificador da Blan. Aqui, se a gente observar, logo quando a gente inicia o processador, é muito importante, pelo menos o primeiro passo que eu faço são os cortes de frequência. Aqui, se a gente observar, Twitter em High Pass 8K, Low Pass Off, que eu tenho os mids com High Pass 600, Low Pass 8,5 e tenho também os cortes de frequência aqui dos woofers, 60 High Pass, 800 Low Pass. Esse carro ele não está regulado ainda, foi uma regulagem inicial. É fundamental essa regulagem para quê? Para a gente não destruir, para a gente não queimar nenhum equipamento. Aqui na parte de volume de saída, Twitter menos 25, mid menos 18, woofer menos 7, o sub menos 18. No sub a gente aplica muito mais potência que nos woofers, que no mid e também no Twitter. A gente tem que pensar em equilíbrio. A gente tem que sempre pensar em montar um sistema equilibrado. Você nunca vai conseguir equilíbrio no sistema se a gente aplicar a mesma potência que a gente aplica no woofer. Se a gente aplicar no mid, fica praticamente insuportável de escutar esse carro. E se a gente aplicar no Twitter, então, meu Deus do céu. Por isso essa diferença. Se a gente aplicar a mesma potência de ambos os canais aqui, se a gente equalizar essa potência, nivelar ela aí, fica bem ruim de escutar. Então é fundamental, e essa é uma das grandes vantagens aí do sistema Biamp. A gente consegue fazer um ajuste de volume de saída, dessa forma a gente não tem um desequilíbrio. Que se vocês observarem também os cortes de frequência e a curva de equalização, eu fiz sem o RTA aqui, tá? Vou até mostrar um exemplo bem bacana para vocês. Aqui a gente vê alguns buracos aí, alguns vales. Regulagem inicial eu fiz de ouvido. Para fazer um ajuste mais fino, vou confirmar com RTA. Vou mostrar um exemplo bem básico para vocês aí, que é a utilização de um software, de um app na verdade, que dá para fazer o download aí no celular e fica muito legal a regulagem também. Uma forma simples para quem quer fazer uma boa equalização é essa daqui, pessoal. Faz o download aí, quem não tem um RTA físico, e geralmente grande maioria das lojas não tem, nós temos um RTA e ele ajuda muito a gente quando a gente quer fazer um ajuste mais fino, um ajuste mais detalhado. E nesse carro aqui, se a gente observar, eu tenho os ruídos externos, tenho o som da minha voz também. Se eu falar um pouco mais agudo, ó, vocês conseguem observar aí que a curva ali mexe. Então o ideal qual é? A gente faz a conexão com o processador, coloca um pink noise, que é o famoso ruído rosa, e através do ruído rosa a gente consegue nivelar, identificar aí onde estão os buracos, onde estão as frequências sobressalentes aí, e dessa forma a gente consegue nivelar e deixar um som bem agradável. Uma forma bem fácil de descobrir
se o RTA funciona ou não para o nosso uso, é a utilização de frequência. Aqui eu estou falando, ele oscila bastante e tal, mas o ideal, antes do Pink Noise, para a gente ter noção se o nosso celular aí está calibradinho, se a gente vai conseguir fazer um bom ajuste, é justamente a gente colocar uma frequência, um tom puro, coloca 1K, depois pula para 2K, coloca uma frequência de 30, 20, 40 Hz e a gente vai ver aqui no gráfico que ele apresenta se a gente realmente tem aquela frequência que a gente emitiu no som. Essa já é uma principal aí forma, a forma principal aí de a gente saber se ele realmente vai entregar algo real. Depois dessa etapa a gente coloca um Pink Noise e procura criar uma linha mais reta possível. Mostrar para vocês aí quando tiver com o Pink Noise. Esse é um álbum bem legal para a gente fazer teste. A plataforma disponibiliza versão em streaming. Aqui, ó, se a gente observar, a gente tem até o Michael Ruff, o antigo CD da Yaska. A gente tinha a música dele também. E aqui nós temos as frequências: 1K, 20, 125. A gente consegue ter uma boa referência para ter noção se o nosso RTA via app funciona legal. E aqui nós temos também o Pink Noise. Com o Pink Noise a gente consegue fazer um acerto bem bacana, obviamente, logo na sequência de ter um bom controle de ganho de saída aqui e os cortes de frequência todos feitos aí da forma correta, respeitando o limite de cada equipamento. Então é um conjunto, a gente tem que pensar sempre no conjunto. A gente tem que criar, tem que colocar os cortes de frequência, depois a gente vai criar aí um alinhamento aí que deixa o som agradável, o volume das saídas, e logo na sequência a gente começa a mexer aí com curva de equalização. Aqui eu já consigo identificar, consigo ter uma noção aí das frequências sobressalentes. A gente consegue ter uma noção aí, ó, na faixa de 190 para baixo. A gente vai analisando o gráfico, a partir de 1000 para cima aí tá bem alinhadinho. Quando chega próximo aí dos 20K a gente pode observar um buracão aqui, ó. Pode ser dificuldade do equipamento. E enfim, essa é uma forma bem interessante aí da gente começar a fazer um bom ajuste. Acompanha o Pink Noise e vem aqui mexendo no computador e vendo a diferença do nosso ajuste. A gente consegue não só ouvir, mas enxergar também o nosso ajuste. Que eu acabei de passar uma frequência com o Pink Noise e aqui eu consigo ver onde eu tenho as maiores dificuldades aí, ó. Consigo fazer um ajuste na faixa dos 398. Aí eu venho aqui, quem é responsável 398. Vamos lá. A gente consegue vir aqui, ó, na casa do 300, 400. Se eu subir aqui, obviamente eu vou eliminar aquele buraco que eu tenho ali. E esse é o principal ajuste, pessoal. Essa é a brincadeira. A gente vai eliminando esses buracos aqui e criando aí uma linha uniforme. Vamos tentar alinhar essa linha aqui, ó. Eu preciso tirar um pouquinho nessa faixa. Aqui eu tenho um pico na faixa do 135. Vou diminuir mais ainda, que eu tenho 2.7, 3.7. E a gente vai brincando e vai diminuindo e vai deixando cada vez mais agradável.
e não tem erro. Pode ir sem medo, que esse tipo de ajuste fica bem bacana. Aqui eu tenho um vale na faixa ali dos 350, 360. Venho aqui nos 350, vou subindo, subo um pouquinho aqui na faixa dos 400 também, 315. E agora, como eu tenho essa marcação, eu consigo soltar novamente o Pink Noise e ver se a correção realmente existiu. Agora, se a gente observar as informações aqui, a gente percebe um gráfico muito mais alinhado. A gente consegue ter uma curva muito mais plana. A gente precisou mexer bastante aqui. Subir bastante a parte de 18 para 20K. No MIDI eu tinha uma deficiência aqui na faixa de 2,5 até 4. Eu tinha um excesso de 60 até 125. Tirei bastante. Subi um pouquinho aqui na faixa de 250. E assim a gente vai fazendo um bom ajuste. É um conjunto, pessoal. Isso aqui ele vai dar um som extremamente neutro. E para quem gosta um pouco mais de grave, anteriormente eu não lembro qual era o número aqui do canal 8. Se eu não me engano, menos 18. Eu abaixei para menos 24 para conseguir ter uma curva mais equilibrada. E assim a gente vai fazendo uma boa regulagem. Algumas dicas aí simples, mas que funcionam bastante para quem às vezes tem um pouco de dúvida. E é uma ferramenta bem legal. Ajuda bastante aí para quem não tem tanta experiência. Lógico que som é algo muito particular e cada pessoa tem um gosto musical. O gosto musical ele interfere bastante também, né? A regulagem. Tem aquele cara que é aquele puta grave forte. Obviamente que uma regulagem dessa não vai satisfazer. Tem aquela pessoa que gosta de daquele agudo bem estridente. E dessa forma a gente vai alinhando uma regulagem principal bem feitinha, os cortes de frequência e na sequência uma curva de equalização. Essa é a versão do app, beleza, pessoal? Spectroid. Esse é o app que eu estou utilizando como RTA aqui no carro. Esse é um exemplo bem simples de fazer uma regulagem mais acertadinha. Nós temos o RTA também. Fiz esse vídeo de demonstração aí, porque nem todo mundo tem um RTA em casa. Creio eu que 99% das pessoas não tem. Então, é uma ferramenta bem legal que ajuda aí quem quer fazer um ajuste mais fino. Pessoal, para quem quer acertar o palco sonoro, fazer os ajustes aí de delay de cada componente, do mesmo CD, nós temos essa faixa, ó. Essa faixa ele conta de 1 a 25 e ele conta bem centralizado. Se vocês utilizarem essa faixa como referência, vocês vão perceber aí que vocês vão conseguir alinhar o palco certinho. Lembrando que aqui nós temos um sistema ativo. O correto é acertar via por via. Acerto o tweeter, desligo todo o resto. Acerto os MIDI com tudo desligado. Acerto o woofer com o restante desligado. E o sub eu acoplo junto com o woofer, beleza? Se você tentar fazer esse ajuste de delay com componente, todos os componentes ligados, é bem provável que vocês não vão conseguir. Agora, quando a gente faz componente por componente, fica muito mais fácil. Cria uma referência aí, alinha o tweeter, alinha o MIDI, alinha o woofer e alinha o sub junto com o woofer aqui, que fica mais fácil para vocês. Do mesmo CD, ó. O CD é fantástico. Vou mostrar um pouquinho aqui, ó. Não vai dar para vocês perceberem, mas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. na hora da montagem do palco, a gente tem que considerar lado esquerdo, centro, centro direito e o lado direito. São os 5 pontos aí que a gente
deve considerar para fazer uma imagem bem detalhada. Muita gente coloca o palco aqui bem em cima do volante, na frente do motorista. Às vezes fica um pouquinho embolado aqui ainda, porque a gente não tem o centro esquerdo. O correto aí, que fica mais agradável do meu ponto de vista: esquerdo, centro, centro direito e direito. Pessoal, na hora de regular o sistema é legal reservar um tempo extra para fazer a regulagem com muita calma, aquele dia de paz, os ouvidos bem tranquilos aí, aquele silêncio fora da loja, dentro do carro também, muita calma, sem pressa. E é muito importante ficar bem atento, porque aqui qualquer erro nosso pode sim danificar qualquer componente aqui. É muito fácil a gente queimar um tweeter por conta de erro de corte de frequência, queimar um mid também, um woofer também, um subwoofer também, qualquer componente a gente pode danificar ele sim por erro humano, ainda mais nesses casos aqui, como num carro desse que nós não temos corte de frequência passivo, nós não temos o crossover passivo, nós temos os cortes de frequências ativo, que a gente não usa nenhum tipo de capacitor para fazer corte de frequência. Então qualquer erro pode ser fatal, pode sim queimar o componente. O sistema ficou bem agradável de escutar, extremamente dinâmico, natural, e aqui por ser um projeto que não utiliza um kit topo de linha, no caso da Blan, um Signature Multics, a gente tem um resultado muito legal. É extremamente dinâmico, extremamente agradável, muito gostoso de escutar. Um investimento que sim vale a pena. Sistema básico, fácil de executar e muito prazeroso de escutar. Beleza? Forte abraço!